Oi, eu sou a Letícia Marqueto, idealizadora do Método Ballet Fly, e hoje eu vou contar um pouco da minha história, como foi que eu cheguei no Método Ballet Fly. Então, eu vou voltar um pouco para minha infância. Quando eu era criança, eu não tinha um espaço para brincar. Então, eu morei num apartamento lá no centro da cidade, então não podia descer na rua. O centro da cidade de São Paulo, para quem conhece, a Praça da Sé é uma região muito perigosa. E eu morava a 2 quadras da Praça da Sé, e o meu prédio, diferente dos prédios que tem hoje, era um prédio antigo e ele não tinha área de lazer, então a gente não tinha quadra esportiva, não tinha nem mesmo um local para as crianças se reunirem. E não tinham outros moradores que fossem crianças, era o meu apartamento e acho que tinha mais dois apartamentos com coleguinhas ali que a gente se via às vezes nas férias. Isso significa que todas as artes que eu tinha para aprontar eram dentro do apartamento. Então eu nunca fui uma criança que correu muito, eu não tinha velocidade, eu não tinha desenvolvido habilidades como brincar com bola, subir, escalar, fazer essas coisas. Eu não tinha muita habilidade, a gente chama de desenvolvimento psicomotor. O meu desenvolvimento ele era normal, mas ele não era muito bom. E quando eu entrei na escola, quando eu fui crescendo e ia para as aulas de educação física, todas as meninas brincavam de vôlei, brincavam de handball, e eu não gostava de jogar. Eu era uma daquelas crianças que ficava sentada, quando a professora falava para fazer alguma atividade, eu tentava escolher qualquer atividade que eu não me mexesse muito ou que eu não tivesse que competir, justamente porque eu nunca era boa. E aí, como eu não era boa, eu achava que eu não nasci para isso, que eu não tinha nenhuma habilidade. Todas as meninas eram muito boas, todo mundo concordava, inclusive, que eu não era boa, não me chamavam para os times e eu tinha até medo da bola. Eu tinha medo da força com que a bola vinha e a gente tinha que agarrar, eu tinha medo de errar. E aí o tempo foi passando, eu fui crescendo e cada vez eu fui me envolvendo menos com esportes. Por outro lado, eu descobri algumas atividades que eram mais individuais que tinha na minha escola. Eu estudei em Glória, que é um colégio marista, que tem ali perto do centro da cidade, fica no Cambuci. E eu fui praticar ginástica olímpica e fui praticar judô também. Eu tentei praticar balé, mas a professora que tinha no colégio naquela época, ela era estranha, ela gritava muito, brigava com as crianças. Então logo na primeira aula, quando eu entrei, as crianças todas estavam alinhadinhas e eu não sabia nem vestir o meu colã direito. E cheguei, fui pra barra e ela falou, agora a gente vai fazer um pas de bourrée. E na hora que ela falou isso, eu olhei e não entendi o que ela falou. E ela começou a brigar porque eu não tinha feito o pas de bourrée corretamente. Aí eu saí do balé e no dia seguinte eu tive a primeira aula de judô. O professor de judô era carinhoso, ele era simpático e eu acho que era uma das poucas meninas da sala, então ele me tratou muito bem, me recebeu muito bem. Como eu fui bem recebida, eu continuei na aula de judô. E aí, quando eu era criança, então, eu pratiquei um pouco de judô ali e pratiquei um pouco de ginástica olímpica. O Glória era bem competitivo, os colégios maristas, eles têm gincanas e competições, então a gente participava lá, fazia apresentação de solo, apresentação de trave, mas eu nunca fui também muito boa, porque eu justamente não tinha desenvolvido tudo isso como as outras crianças que competiam comigo, que eram crianças que também jogavam vôlei, também corriam, também faziam outras atividades, então eu estava sempre um passo atrás, sempre uma das últimas meninas. Mas alguma coisa era gostosa, eu não gostava de competir, porque eu perdia todas, mas eu gostava de fazer, de repetir, e aí eu fui enfim, crescendo, fui fazer um colegial que também, meu colégio era o dia inteiro, então eu não tinha muito tempo para isso, para praticar atividades físicas, mas eu descobri que eu gostava de dançar, e aí eu praticava dança, praticava teatro, e quando eu fui escolher qual faculdade eu ia fazer assim que acabou o colegial, eu não sabia, não fazia a menor ideia do que eu queria ser quando eu crescesse. E aí fui fazer um curso profissionalizante de teatro, enquanto eu não decidisse ali, eu tive a sorte que os meus pais acharam que teatro era uma coisa que me faria bem, então eles não me viam como atriz, mas eles achavam que em algum momento esse negócio de fazer teatro podia ajudar na minha vida. Era uma época em que saíam muitos artigos no jornal dizendo que as pessoas que fazem teatro são boas comunicadoras e que elas se desenvolvem no trabalho. Então eles me ajudaram ali, me deixaram fazer teatro até que eu escolhesse que carreira eu ia seguir, que carreira de verdade eu ia seguir.
Então eu comecei, me interessei muito pela parte de expressão corporal, descobri que era um universo incrível. O ator, quando ele muda o posicionamento corporal dele, ele muda o que ele expressa para o público. Então uma pessoa jovem, ela pode interpretar uma pessoa mais velha, e uma pessoa mais velha pode interpretar uma pessoa mais jovem. O teatro tem uma mágica. E eu fiquei fascinada com essas possibilidades de se moldar pela forma que você muda a sua voz, que você muda a sua postura. E aí eu pensei, poxa, eu gosto tanto disso, que cursos que eu posso fazer para me especializar, para virar uma preparadora corporal? É isso que eu quero fazer, quero preparar atores. Não quero nem ser atriz, quero preparar atores. E aí eu fui procurar e descobri que existia, na época não era muito conhecido, mas eu descobri que existia a faculdade de dança e movimento. E aí eu ingressei na faculdade. Na verdade, antes de eu ingressar, eu liguei para a coordenadora, marquei uma entrevista com ela, falei, olha, eu não sou uma bailarina de carreira. Diferente das meninas que estão aí, eu não tenho anos de balé, não tenho anos de jazz, não sei muita coisa, mas eu quero trabalhar a expressividade. E eu vi que na grade curricular tem muita coisa que leva para a expressividade, para a cenografia, para essa construção. Eu posso fazer? Ela me explicou que na parte técnica eu teria que fazer muitas aulas paralelas para eu dar conta, porque a turma, as pessoas vêm de lugares diferentes, tem pessoas que vêm das danças brasileiras, tem pessoas que vêm do balé clássico, da dança moderna, mas que todo mundo tem uma técnica apurada. E aí eu percebi que eu não teria, eu tinha bastante coisas de expressividade, alguma coisinha de dança, mas muito longe do que as meninas que estavam entrando junto comigo teriam. Então, eu entrei na faculdade e ao mesmo tempo me inscrevi em todas as aulas de balé clássico, de dança moderna que eu encontrei ao meu redor. Eu passava o dia inteiro fazendo atividade física, né, danças, todas focadas em dança. E aí, do primeiro ano para o terceiro, eu consegui me desenvolver muito. E na época, eu ainda achava que eu seria bailarina. Eu me apaixonei tanto pela dança que eu achei que eu seria artista, né? Eu achei assim, no sentido de que eu achei que era isso que eu queria fazer. Quando eu me formei, no final do quarto ano, eu fui trabalhar numa companhia de dança e ao mesmo tempo fui selecionada para trabalhar num projeto que era para ensinar pessoas, para dar uma orientação artística. Se chama Projeto Vocacional, é um projeto da prefeitura. E aí eu comecei a trabalhar nesse projeto, comecei a trabalhar na companhia e com a prática eu percebi que se apresentar num espetáculo é uma coisa muito legal. Eu gosto muito de ser vista e de repetir aquilo que eu ensaiei para o público uma vez, 2, 3 vezes. Mas quando chega na quarta vez, na quinta vez, eu já estou cansada. Preferia que colocasse um vídeo eu fazendo, porque eu quero fazer uma outra coisa. Eu não tenho esse perfil de descobrir o novo a cada apresentação. Eu não gostava tanto das viagens. Eu não tenho problema nenhum em trabalhar de final de semana. Eu amo o que eu faço, eu trabalho bastante, inclusive aos finais de semana. Mas viajar e apresentar o mesmo espetáculo que eu já apresentei na outra cidade não era exatamente o que me encantava. Mas no projeto de dança eu comecei a ensinar aquilo que eu tinha aprendido na faculdade, que eram temas de corpo, de como o corpo se move, como você pode expressar mais o teu movimento, coisas novas sobre você. E eu via os orientandos, que eram mais de 60, todos descobrindo. Cada vez que eles tinham uma nova descoberta, eu ficava muito feliz. Aquilo encantava o meu dia e aquilo tinha valido, sabe, o dia de trabalho. Então eu percebi que o que eu gostava mesmo era de ensinar. E aí eu comecei a buscar e ensinar. Só que eu me deparei com um desafio muito grande. Quando a gente vai ensinar, não sei se você que está assistindo é professor, se você já passou por isso, mas quando a gente fala, a gente sai e fala num grupo de amigos, o que você faz? A gente está se apresentando, alguém fala, eu sou dentista, eu sou médico, e você fala, eu sou professora de dança. As pessoas com frequência falam, ai, que lindo, eu amo dança, mas eu não sei dançar. E aí a parte que sempre me pegava, porque as pessoas realmente acreditam que elas não sabem dançar.
E eu, mais do que ninguém, sei que isso não é verdade, porque na minha história eu fui realmente aprender a dançar quando eu estava na faculdade de dança. Entende? Então eu acredito que todas as pessoas sabem dançar, e não só eu acredito, como isso é uma coisa comprovada. Se a gente pegar a história do homem, antes de o homem desenvolver uma língua, a primeira linguagem que ele desenvolveu foi a da dança. A dança, o teatro, todas as artes, a música, tudo era conectado. Então, quando, por exemplo, uma tribo se reunia, falava lá, nós estamos, não chove, a gente precisa que chova. O que o homem fazia? Ele se reunia com a tribo e eles faziam uma dança para que chovesse. Quando tinha algum falecimento, eles tinham uma dança, que era uma cerimônia para celebrar a passagem, a transição dessa pessoa da vida para um outro estado. E, enfim, várias outras cerimônias e rituais que eram feitas todas envolvendo o movimento, envolvendo a dança. E existem até estudos que comprovam que o único ser que é capaz de dançar é o homem. Então, todo mundo que é descendente desses primeiros homens que construíram as primeiras danças sabe dançar. É como se a gente carregasse um gene. Quem não dançou não sobreviveu, não foi capaz de transmitir, não foi capaz de contar uma história, não foi capaz de passar um ensinamento. Então a dança, a habilidade de dançar, é uma habilidade de se comunicar, de transmitir alguma coisa, ou algo que você sente, ou algo que de alguma forma você sabe, mas é uma comunicação com o outro. E aí, quando as pessoas me falavam eu não sei dançar, eu ficava muito chateada, porque é uma objeção muito grande, é uma crença que a pessoa tem, a pessoa acredita naquilo que ela está dizendo. E eu tive um colega de classe que ele formava instrutores de pilates, então ele começou a faculdade de dança comigo, no meio do caminho ele machucou a mão, foi fazer uma reabilitação na fisioterapia, achou que era uma ótima ideia e foi fazer faculdade de fisioterapia. Ele se formou, virou fisioterapeuta, passou a trabalhar com pilates e se tornou um professor, um formador de instrutores de pilates. E aí naquela época ele me chamou e falou: Letícia, pilates é a sua cara, tem tudo a ver com você, tem a ver com os teus movimentos, vem fazer uma aula que você vai gostar. E aí eu fui fazer a aula, olhei, vi aquele monte de senhores e pessoas fazendo aula de pilates, vi um senhorzinho com os joelhos dobrados, assim, empurrando uma barra para frente, saí da sala e falei: nossa, pilates deve ser a maior enganação, porque olha só, eu faço alongamento, eu progredi, mas eu ralei para chegar até aqui, não foi 2 horinhas por semana que me fez ganhar flexibilidade, não foi só isso. Tem muito mais por trás de uma pessoa que quer ganhar flexibilidade. E esse senhorzinho aí, daqui a 4 anos, vai estar fazendo a mesma coisa. Não vai ter ganhado nada. Só que ele está jogando todo o dinheiro dele na mão dessas pessoas aí que dizem que ensinam alguma coisa. Foi isso que eu pensei quando eu assisti a primeira aula de pilates. E aí não fiz a aula, fui fazer Kung Fu. Fiquei fazendo Kung Fu lá, acho que quase 1 ano. E aí, toda vez que tinha curso de formador de instrutores, ele me chamava, falava: Letícia, vai ter mais uma turma, vamos fazer. Imagina, não vou fazer isso não. Letícia, vai ter mais uma turma, vamos fazer, não vou fazer isso não. E aí um dia, por algum motivo, não teve aula de Kung Fu, eu já tava lá e eles falaram: você não quer trocar? Faz uma aula de pilates. Então eu só tinha assistido, mas eu não tinha feito a aula. Eu fui, fiz a aula e achei tudo aquilo muito difícil. Só que eu não achei, não eram exercícios avançados, eles me deram os fáceis, que eu achei que eu tirava de letra, mas na hora que eles me organizavam para eu poder fazer, aquilo era muito difícil. E ao mesmo tempo, quando acabou a aula, eu senti que meu corpo estava com tudo no lugar e que eu tinha entendido algumas coisas que na dança os diretores me pediam. Então, a minha postura, ela era, vou mostrar de lado, ela era mais ou menos, e ainda é, tá? Minha postura ainda é um pouco disso, porque a gente tem uma postura, talvez, não sei se o nome é esse, mas essencial, tem algo que é nosso, que nosso corpo gosta. E a gente vai trazendo para um padrão melhor de alinhamento, mas existe uma tendência. Então eu ainda tenho, mas ela é mais suave, ela é mais próxima do centro. Mas naquela época era bem assim.
eu tinha a pelve muito, a gente chama de anteriorizada, que é quando fica, sabe, com o bumbum arrebitado? Eu tinha a pelve muito anteriorizada e tinha as costelas bem saltadas para frente. Eu andava assim e isso pra mim era super confortável, eu vivia assim. E as pessoas viam e elas elogiavam, elas falavam, nossa Letícia, você tem uma postura retinha, que postura bonita. E eu achava bonito também. Então eu andava com a minha postura e eu vivia assim o tempo todo. E aí no Pilates, eles me ensinaram que eu tinha que organizar a caixa torácica com a pelve e um ficava em cima do outro. E aí, isso me fez, porque na época eu ainda fazia, eu praticava também dança, aliás eu pratico até hoje, mas eu continuei praticando, continuei dançando. Quando eu trouxe essa organização, esse centro de corpo, essa centralização para dança, a minha dança mudou. As professoras começaram a comentar, nossa, como você progrediu, como você evoluiu. E aí eu entendi que o Pilates tinha alguma coisa diferente. E não só isso, como eu comecei a ver aquele mesmo senhorzinho que eu encontrei no começo do ano, empurrando a barra com os joelhos dobrados, ele já estava fazendo com os joelhos estendidos. Só que ele só fez 2 horas por semana e eu, na época da faculdade, estava ralando todo dia fazendo 4, 5, 8 horas de dança. E não progredia, porque eu fazia sempre do mesmo jeito. E aí eu descobri que o Pilates ensinava de um jeito diferente. Então eu fiquei apaixonada, fiz o curso de formação de instrutores, comecei a trabalhar, achei que eu precisava aprender mais, fiz uma segunda formação. Essa minha segunda formação foi numa escola internacional, é uma escola canadense chamada Stott Pilates. Aprendi muito, trabalhei e um dia apareceu a oportunidade de eu abrir o meu estúdio. Então meu estúdio se chama Estúdio Let's Pilates, ele fica inclusive na Rua Teixeira da Silva. E eu abri esse estúdio, comecei a dar aulas, comecei a trabalhar melhor, comecei a participar de congressos, comecei a conhecer mais coisas e numa certa etapa ali, por volta dos 2, 3 anos que o estúdio já estava funcionando, que já tinha mais professores dando aula, eu senti falta, muita falta da dança. Porque a partir do momento que eu abri o estúdio, que eu comecei a trabalhar, eu não tive mais tempo para sair para dançar. E aí eu descobri um método que na época era muito novo aqui no Brasil, era uma licença americana que hoje não existe mais, que se chamava Extend Bar. Era uma espécie de balé fitness, inclusive o balé fitness naquela época estava começando. E era uma combinação, o Extend Bar se resumia como uma combinação de dança com pilates. E aí eu achei perfeito, porque eu danço, eu faço pilates, eu vou combinar isso. Fui, aprendi o método, trouxe aqui para o estúdio, foi o maior sucesso, porque eram aulas em grupo e as meninas ficavam felizes e porque todo mundo dançava, porque o Pilates ele é maravilhoso, mas falta uma coisa, que é a dança, ele não é uma dança. E aí eu, nessa aula nova, eu trouxe, ainda não a dança como um todo, mas elementos da dança, então tinha música, tinha o ritmo, e a gente fazia coreografias, e as meninas amavam. Só que chegou um momento, tinha um momento da aula em que o trabalho de braços era feito todo com pezinho. E naquele momento eu me sentia uma professora de ginástica localizada, o que é muito legal ser uma professora de ginástica localizada, mas eu não era, eu queria dar aula de dança, eu não queria ser uma professora de fitness. E as alunas me olhavam com aquela expressão de que elas também achavam que aquela era uma aula de ginástica. E que aula de ginástica a gente vai para a academia fazer, a gente não vai para um estúdio. Então eu sentia que em um determinado momento da aula eu não estava entregando o que eu prometi. E aí eu comecei a refletir o que eu queria entregar para as minhas alunas de verdade. E o que eu realmente queria entregar era a possibilidade de um fazer artístico. Era mais do que fazer movimentos da dança. Então, nesse momento, eu comecei a procurar o que mais de artístico tinha, e lá atrás na minha história eu tive uma experiência com tecido. Então não foi uma experiência muito longa, mas eu tive um contato com tecido acrobático, lembrei disso, me encontrei com outro colega, ele começou a me ensinar tecido acrobático, mas eu falei, é isso que eu vou levar, eu vou juntar então essa parte da dança que as minhas clientes já gostam,
com um trabalho, eu vou trazer o trabalho do braço com o tecido, porque ele é um material que te exige dos braços. E eu trouxe inicialmente o tecido acrobático e o colúmpio. Não tem nenhum colúmpio aqui para mostrar, mas depois eu mostro o que é um colúmpio. Eu vou deixar uma foto aqui. Eu trouxe o colúmpio também para ajudar as pessoas a entrarem, para fazer algumas liberações. Então tinha muita coisa rica que eu podia trazer com esses dois objetos, que são objetos que a gente usa no nosso fazer artístico e não no fitness necessariamente. Trouxe esses dois objetos para aula e comecei a introduzir aos poucos esses objetos em aula mesmo, para as alunas. E aí eu comecei a perceber que muito além, mas muito além de um trabalho de fortalecimento de braços, a gente tinha uma opção criativa para trabalhar o lúdico, para trabalhar o prazer pelo movimento e para trabalhar a expressividade. Então, figuras que a gente desenha, músicas que a gente combina e muita dança. Então, o método Balletfly nasceu de uma forma. Ele nasceu um pouco mais quadradinho e um pouco mais voltado para um trabalho que unia dança com os tecidos só. E aos poucos ele foi se expandindo, ele passou a ser uma dança. Hoje o Balletfly ele é muito mais dançado. E olha isso, levou acho que 5 anos talvez para chegar nesse momento. Acho que ele ainda vai ter um futuro muito diferente, porque ele não é uma coisa encerrada, ele é algo que está em construção e cada dia tem uma evolução maior, mas ele tem esse lúdico, esse fazer artístico, que é uma coisa que eu senti falta lá na minha infância, que eu me apaixonei. Então eu achava que eu não era competente e hoje eu sei, depois de muito estudar, fiz uma faculdade de dança, fiz uma faculdade de educação física, eu sei que essas habilidades não são necessariamente uma aptidão natural. Existe um estágio em que a gente treina tanto que daí a tua aptidão natural faz diferença. Mas logo no começo, se você não é bom em alguma atividade, muito provavelmente é porque você não praticou por tantas horas quanto outras pessoas. Ou porque você não praticou com a mesma eficiência que outras pessoas. Então, o Pilates me ajudou a descobrir que existem dicas e alinhamentos que a gente pode usar para a gente ser mais eficiente, para a gente chegar mais rápido num bom resultado. E a dança me ajudou a perceber que o movimento pode ser prazeroso, pode ser divertido, pode ser agradável. E o circo também. Então, o Balletfly hoje ele é uma combinação mesmo da dança com o circo. Eu repito isso várias vezes porque muitas pessoas falam, mas isso não é Pilates. E não é Pilates. Eu fico muito feliz quando percebem que não é Pilates. Mas isso não é balé. Não é balé. E eu fico muito feliz que você percebeu que não é balé. O Balletfly é uma outra coisa. Ele é um método de danças acrobáticas. É uma dança acrobática que tem uma marca estabelecida. O nome dessa marca é Balletfly. E essa marca também tem o seu método, é uma forma de ensinar. É uma forma de ensinar para pessoas que, às vezes, como eu, não tiveram uma experiência prévia de movimento que ajudasse a ter um movimento mais eficiente, ou até que tiveram uma experiência, mas que poderiam fazer melhor. Então, é um método de danças aéreas para pessoas que ou estão começando nas danças aéreas e não querem se machucar e não necessariamente têm força no braço, mas que têm vontade de fazer, e a gente vai ensinar isso do zero para essa pessoa, ou até para pessoas que já praticam danças aéreas, mas que sentem que podiam limpar o movimento, podiam refinar. Então hoje o Balletfly é um método e uma marca, e a gente tem tanto professores que se formam no Balletfly e saem daqui, carregam essa marca e abrem estúdios de Balletfly. Então hoje, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, nós temos 5 unidades do Balletfly e a gente também tem outros instrutores que aprendem o método e vão trabalhar em outros estabelecimentos que não necessariamente querem a marca do Balletfly, mas querem bons professores. E aí eles têm esses professores que são professores de danças aéreas e que dão danças aéreas, um tecido acrobático, aula de circo, vários nomes que existem já, e não necessariamente carregam a marca, mas carregam o conhecimento, a qualidade e o cuidado que a gente tem com o nosso aluno. Então, se você quiser conhecer mais o meu trabalho, você pode deixar uma mensagem aqui se você ficou com alguma dúvida, pode me perguntar.
Música